Pare. Leia essa frase de novo. Imagine ela como uma placa invisível diante de você. Uma muralha erguida sem tijolos, mas que define exatamente onde o outro pode ou não pisar. Agora pense. O que aconteceria se, a partir de hoje, você se recusasse a ser desrespeitado em qualquer circunstância? Você deixaria de se explicar tanto? Pararia de rir para amenizar o desconforto alheio? Negaria convites apenas por dizer "não me interessa"? Respeito não é apenas sobre como o outro te trata. É sobre o que você permite. É sobre o que você projeta, sem dizer uma palavra sequer. E aqui está a metáfora. O respeito é como uma muralha invisível. Você não a vê, mas todos sentem quando ela está de pé. E quando ela cai, o que entra são invasões, não visitas. A boa notícia, você pode reconstruí-la. Carl Jung dizia, tudo o que nos irrita em nossos semelhantes pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E talvez seja isso que o desrespeito provoca. Ele revela onde ainda nos abandonamos, onde ainda buscamos validação, onde ainda abrimos mão da muralha para agradar, pertencer ou não confrontar. Esse roteiro é para você que já cansou de ser gentil à custa da própria dignidade, que já se perdeu tentando explicar escolhas óbvias, que quer construir autoridade sem precisar levantar a voz. Nos próximos minutos você vai conhecer 10 técnicas psicológicas e filosóficas que funcionam como tijolos invisíveis dessa muralha. Cada uma delas é uma forma de restaurar o respeito por si mesmo, de forma silenciosa, firme e inegociável. E a jornada começa com uma simples decisão. Eu não permito mais desrespeito. Está pronto para dar o primeiro passo? Em 1513, Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, não como um manual de maldade, como muitos o interpretam, mas como um tratado brutalmente honesto sobre o funcionamento real do poder. Ele não descreve o mundo como deveria ser, mas como ele é. E sua lição mais incômoda? O respeito se impõe antes de se conquistar. Para ele, o governante não deve esperar ser amado para ser obedecido. Deve, antes, evitar ser desprezado. Maquiavel nos lembra, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que renunciar a um dos dois. Mas essa visão pragmática não está sozinha. Arthur Schopenhauer, com seu pessimismo refinado, alertava que justificar demais é entregar o próprio controle. Carl Jung mostrava que o respeito verdadeiro só nasce quando aceitamos nossos lados sombrios. Sartre vai além. Somos condenados à liberdade, o que significa que não há desculpas. Somos nós que permitimos ou bloqueamos o desrespeito. Marco Aurélio, imperador estoico, ensinava que a reação impulsiva é sempre a mais fraca, que o verdadeiro poder está em observar antes de agir. E Sun Tzu, 1000 anos antes, já advertia: a invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Até Laozi, com sua suavidade oriental, dizia: a água vence o que é duro porque se adapta, sem perder sua essência. Todos esses mestres, embora distantes no tempo, falam da mesma coisa. Autoridade começa dentro. Não se trata de gritar, impor ou controlar, mas de erguer em silêncio uma presença que não pede aprovação, que não se dobra por medo de parecer duro demais, que entende que o respeito vem não quando você exige, mas quando você não o negocia. Agora, vamos traduzir essa filosofia em prática. A primeira técnica é silenciosa, mas poderosa. Ela começa com 3 segundos que podem mudar tudo. Técnica 1. 3 segundos de autoridade. Imagine o seguinte: você está em uma reunião. Alguém te interrompe, questiona seu ponto com um tom ácido. A maioria das pessoas reagiria imediatamente, tentando se justificar, rebatendo ou disfarçando o incômodo com um sorriso nervoso. Mas e se você fizesse o oposto? 1, 2, 3. Silêncio. Sem piscar. Sem se mexer, apenas presença. Essa é a técnica dos 3 segundos de autoridade. Um intervalo minúsculo que separa os impulsivos dos estrategistas. Aquele que domina esse microtempo projeta força, não porque se impõe, mas porque recusa a pressa do outro. Nas palavras de Maquiavel, quem não precisa convencer, parece certo. O silêncio nesse contexto é como um campo minado. O outro pisa com cuidado, porque não sabe onde está. Você inverte o jogo. Em vez de reagir, você observa. Em vez de se justificar, você existe. Veja exemplos práticos.
Em uma crítica pública, respire e conte mentalmente até 3 antes de responder. Você não perdeu tempo. Você conquistou espaço. Diante de um ataque pessoal, permaneça em silêncio. Olhe nos olhos. A inquietação do outro dirá mais do que suas palavras jamais diriam. Essa pausa transmite o que os manuais não ensinam. Você não precisa correr atrás de respeito. Ele chega até quem não se curva. Agora imagine o que acontece quando, além do silêncio, você também deixa de justificar suas escolhas. É hora da próxima técnica. Técnica 2. A força do simples eu decido. Quantas vezes você se pegou explicando demais? Não vou poder ir, porque estou cansado, tive uma semana difícil e também marquei com outra pessoa. Você não precisava explicar tudo isso. Bastava dizer, não vou. Essa é a técnica da decisão sem justificação. E ela começa com uma ideia provocadora. Explicar demais é se ajoelhar em câmera lenta. Cada justificativa excessiva é uma brecha para o outro questionar, argumentar, convencer. Você cria um labirinto onde o outro se sente autorizado a entrar. E pior, a te guiar por dentro dele. Arthur Schopenhauer dizia, quem justifica já perdeu, porque ao justificar, você assume uma postura de inferioridade, de quem deve explicações para existir. Veja como isso se aplica na prática. Em vez de não poderei ir, estou cheio de compromissos. Diga, não poderei ir, ponto. Em vez de, acho que não vou participar porque estou me sentindo meio estranho, e diga, prefiro não participar. Curto, direto, sereno. Não é arrogância, é clareza. A metáfora aqui é poderosa. Justificar demais é construir labirintos invisíveis. E quem constrói, acaba se perdendo neles. Pessoas que se respeitam não discutem cada escolha, elas apenas decidem. E quem observa entende. Aqui não há espaço para debate. E o mais impactante, quando você para de justificar, você começa a ser levado a sério. A sua palavra ganha peso, sua presença exige menos e recebe mais. Agora reflita. Em quantas situações da sua vida você se vendeu barato só para ser compreendido? Mas e se, além de decidir sem explicar, você também aprendesse a proteger sua dignidade como algo indestrutível, mesmo em meio a ataques? É exatamente isso que vamos explorar na próxima técnica. Técnica 3. Escudo de Schopenhauer. O que você faz quando é acusado injustamente? Reage? Se desespera tentando provar que é inocente? Pede compreensão, chora, grita? E se eu te dissesse que nesse momento você está entregando sua dignidade de bandeja? Essa é a essência da terceira técnica. Dignidade indestrutível. Arthur Schopenhauer via a dignidade como algo que não se implora. Ela não é um presente do mundo. É uma afirmação silenciosa de valor próprio. E só pode ser destruída quando você, voluntariamente, a entrega. A metáfora aqui é clara. A dignidade é uma armadura invisível. Ela não impede o ataque, mas impede que o ataque penetre. Veja na prática. Quando alguém te acusa injustamente, você não rebate com desespero. Você responde com serenidade, ou não responde, porque quem está seguro de si não precisa provar nada. Quando alguém tenta te humilhar publicamente, você não implora respeito. Você se retira ou permanece em silêncio, porque quem sabe quem é, não se curva ao que dizem. A Stanford Encyclopedia of Philosophy afirma: a dignidade é inerente ao ser humano e não pode ser tirada pela vontade alheia. Mas o mundo moderno, ansioso e ruidoso, quer nos convencer do contrário, que precisamos gritar, provar, competir para sermos levados a sério. Mas a verdade é outra. Quem guarda sua dignidade em silêncio é lembrado por muito tempo. É o tipo de pessoa que, mesmo calada, faz os outros pensarem 2 vezes antes de atacá-la novamente. E aqui vai um mini desafio. Lembre-se de uma vez em que você cedeu sua dignidade para manter uma relação, um emprego ou uma imagem. Valeu a pena? Ou você saiu menor? Agora imagine como seria agir como alguém que nunca negocia a própria dignidade, porque o respeito real não vem de implorar, vem de manter-se inteiro quando tudo ao redor pede para você se desmontar. Na próxima técnica, você vai aprender como refletir a energia do outro, sem absorvê-la, como um espelho emocional. Técnica 4. Refletir sem absorver.
Você já sentiu que absorve a raiva dos outros como uma esponja? Uma crítica te abala por horas. Um comentário maldoso te tira o sono. Uma discussão vira tempestade dentro de você, mesmo dias depois. É como se o emocional do outro invadisse o seu corpo. Mas e se você pudesse ser um espelho, e não uma esponja? Essa é a quarta técnica. Refletir sem absorver. O nome pode soar místico, mas o princípio é profundamente prático e psicológico. Imagine um espelho. Ele reflete tudo o que vê. Luz, sombras, fúria. Mas ele não retém nada disso. O espelho não carrega a imagem, apenas a devolve. Agora aplique isso ao seu cotidiano. Quando alguém te xinga, você não responde com o mesmo veneno. Em vez disso, diz com calma: entendo o seu ponto. E pronto. O espelho devolveu, mas não absorveu. Em uma discussão tensa, você não se perde no caos. Em vez disso, respira fundo 3 vezes. Cada respiração é uma barreira invisível que evita que a raiva do outro entre. Carl Jung dizia que só podemos controlar aquilo que conseguimos observar em nós. O espelho emocional é isso, uma forma de consciência que te mantém intacto, mesmo em ambientes caóticos. E por que isso funciona? Porque quando você não reage, você frustra a expectativa do agressor. Ele queria sua reação, queria te desestabilizar, mas o que recebe é uma parede de serenidade. E mais, você mostra para si mesmo que sua paz não está à venda. A raiva dos outros deixa de ser um convite para o conflito, passa a ser apenas um reflexo, uma sombra que você observa, mas não segue. Essa técnica é um divisor de águas. Você deixa de ser um reator automático e passa a ser um centro de gravidade emocional. E se o espelho já é poderoso, imagine o que acontece quando você olha para dentro e encara aquilo que mais evita, suas próprias sombras. Na próxima técnica, você vai aprender como sua autenticidade nasce daquilo que você esconde de si mesmo. Técnica 5. Jung e sua sombra. Você já se perguntou por que algumas pessoas impõem respeito sem esforço? Não é pela aparência, nem sempre pela voz. Muitas vezes, é pela autenticidade crua que exalam. Uma presença que não tenta parecer perfeita, e por isso é impossível de ignorar. Carl Jung nos deu a chave para entender isso. Ele chamava de sombra tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Inveja, raiva, egoísmo, insegurança. Coisas que escondemos para parecer aceitáveis, mas que, ao fazer isso, negamos partes essenciais da nossa humanidade. E aqui está a técnica: presença autêntica, integração da sombra. Ao invés de mascarar suas fraquezas, você as reconhece, não como desculpa, mas como parte do seu todo. Jung afirmava: a sombra é um problema moral. Reconhecer o lado obscuro é condição essencial para o autoconhecimento. Você quer ser respeitado? Então pare de fingir que é só luz, porque quem esconde sua sombra vive com medo de ser exposto, e quem tem medo se encolhe. Veja isso na prática. Ao sentir inveja de alguém, não se culpe. Pergunte: o que isso revela sobre o que eu desejo? Quando sentir raiva, reconheça: essa emoção é minha, e diz algo que precisa ser ouvido. Se sentir inseguro, admita, não em forma de fraqueza, mas de presença. Sim, estou nervoso, mas ainda assim estou aqui. A metáfora aqui é poderosa. Integrar a sombra é como mergulhar em um poço escuro e sair de lá com uma tocha. Você volta mais inteiro, e os outros percebem isso, porque quem já fez as pazes com seu lado sombrio não pode ser envergonhado. E isso é assustador para quem tenta manipular pelo medo, pela vergonha ou pela crítica. Autenticidade é uma forma de autoridade que não pode ser imitada. Ela nasce de dentro. E quando você a acessa, seu olhar muda, sua fala muda, sua energia muda. Agora, imagine o impacto de alguém que, além de autêntico, assume responsabilidade total por como é tratado. É isso que você vai aprender na próxima técnica. Técnica 6. Você é o arquiteto do respeito. E se eu te dissesse que ninguém jamais te desrespeitou, sem sua permissão? Pode parecer duro, pode até soar injusto, mas essa é a essência da sexta técnica: responsabilidade radical. Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre, responsável por tudo o que faz. Isso significa que não há muletas, nem vítimas permanentes.
apenas escolhas. Se alguém te trata com descaso, a pergunta não é por que ele faz isso comigo, mas sim, onde fui eu que deixei de impor um limite? Você não é o produto do ambiente. Você é o arquiteto da sua autoridade. A metáfora é clara. A responsabilidade é uma chave mestra. Com ela, você destranca o ciclo do vitimismo e aciona o poder da mudança. Você para de esperar que os outros mudem e começa a se posicionar de forma inegociável. Veja isso em ação. Quando alguém fala contigo de forma rude, você não tolera passivamente. Você diz: prefiro que me fale com respeito, senão a conversa termina aqui. Se alguém ultrapassa um limite emocional, você não espera que perceba. Você estabelece: isso não é aceitável para mim. Você assume o papel de construtor, de quem edifica as fundações da própria vida emocional, tijolo por tijolo. E isso assusta, porque tira das mãos dos outros o poder de definir seu valor e coloca nas suas mãos a responsabilidade de se proteger. Não é fácil, vai exigir coragem, vai gerar desconforto, mas é libertador. Você deixa de ser reação, torna-se causa. Não espera mais que te tratem com respeito. Você o exige com o simples fato de se posicionar. E o mais belo disso? Quando você assume 100% da responsabilidade por sua energia, por seus limites, por sua dignidade, o mundo responde. Agora pense, e se, além disso, você também aprendesse a observar suas emoções mais intensas, sem ser dominado por elas? É exatamente isso que Marco Aurélio, o imperador estoico, vai nos ensinar na próxima técnica. Técnica 7. A calma de Marco Aurélio. Você já foi dominado por uma emoção antes mesmo de perceber o que estava sentindo? Raiva, vergonha, medo, como ondas que te arrastam antes que você possa respirar. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, enfrentava guerras, traições e doenças. Mesmo assim, escrevia em seu diário: a melhor resposta à ira é o silêncio. A técnica que ele nos ensina é simples, mas profunda: tornar-se um observador estoico. Não se trata de reprimir emoções, mas de observá-las antes que elas assumam o controle. A metáfora aqui é poderosa. Você se torna um arqueólogo interno, alguém que, diante de um terremoto emocional, escava com calma para entender as origens. Em vez de ser arrastado, você investiga. Em vez de explodir, você presencia. Veja como isso se aplica. Ao sentir raiva, anote mentalmente: estou com raiva. Isso basta. Dar nome já é tomar poder. Quando se sentir ofendido, repita internamente: respirar, silenciar, escolher. Cada palavra é uma âncora que te impede de naufragar. Essa postura cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde mora a sua liberdade. Porque quando você observa, em vez de reagir, você se torna maior do que a emoção. Você vira testemunha do seu próprio estado emocional. E ninguém pode manipular alguém que se observa. Essa calma não é passividade, é presença, é estratégia. Aqueles que reagem automaticamente são previsíveis, frágeis, manipuláveis, mas quem observa, comanda. Decide o tom, define o ritmo. E se você conseguisse, além disso, agir no momento exato, nem antes, nem depois, como um general em batalha? É o que Sun Tzu nos ensina na próxima técnica. Técnica 8. Paciência de Sun Tzu. Você já disse a coisa certa, no momento errado? Já tentou se impor numa conversa e foi ignorado? Sun Tzu, estrategista militar chinês e autor de A Arte da Guerra, sabia de algo que muitos ainda ignoram. A vitória não está apenas na ação certa, mas no momento certo. Essa é a 8ª técnica. Tempo de reação estratégico. É fácil querer falar logo, defender-se logo, agir logo, mas o sábio não corre, ele calcula. Ele espera a curva do vento antes de soltar a flecha. Sun Tzu ensinava: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E isso inclui o tempo, porque falar antes da hora pode ser ruído. Falar na hora certa é comando. A metáfora aqui é poderosa. Estratégia é como uma dança silenciosa. Você observa o ritmo do grupo e só se move quando o espaço se abre naturalmente. Veja como aplicar. Em uma reunião, em vez de interromper ou disputar espaço, aguarde uma pausa natural. Então diga: posso oferecer outra perspectiva?
todos ouvirão, porque você sincronizou sua fala com o silêncio do grupo. Em um debate acalorado, não rebata de imediato. Observe quem hesita. Quando o ambiente baixar a guarda, fale. Sua voz será percebida como peso, não como ruído. Essa paciência não é passividade, é domínio de campo. É saber que o momento é tão importante quanto a mensagem. Quem reage rápido demais mostra descontrole. Quem age no tempo certo mostra comando. E o mais curioso, às vezes, esperar é mais poderoso do que qualquer palavra. Porque quem sabe esperar não teme o silêncio. Agora, imagine o que acontece quando, além de paciência, você também aprende a discordar de forma estratégica, sem desrespeitar, sem se omitir. Na próxima técnica, vamos explorar como discordar sem perder autoridade, nem dignidade. Técnica 9. Respeitar o inimigo interior. Você já tentou impor sua opinião e viu o outro levantar um muro? Já sentiu que discordar de alguém automaticamente te colocava em guerra? Isso acontece quando confundimos desacordo com ataque. Quando acreditamos que para vencer um argumento é preciso destruir o outro. Mas há outra forma. Uma que não apenas preserva o respeito, como o aumenta. Essa é a 9ª técnica, discordância estratégica, e começa com uma ideia ousada. Respeite o inimigo interior. Friedrich Nietzsche nos provoca com uma frase inquietante. Devemos também respeitar o inimigo em nosso amigo, e por extensão, respeitar o opositor dentro de nós, aquela parte que duvida, que resiste, que vê diferente. Porque quando você reconhece o valor da oposição, você se eleva, você transforma o conflito em construção. A metáfora é clara. Discordar com sabedoria é como usar uma lixa, não um martelo. A lixa atrita, mas refina. O martelo quebra. Veja isso em ação. Em vez de dizer, você está errado, diga, reconheço seu ponto, mas minha preocupação é, você mostra escuta. E por isso sua visão ganha espaço. Diante de uma proposta falha, não ridicularize. Proponha. E se dividíssemos isso em 2 fases, para mitigar riscos? Você contorna sem confrontar. Essa postura transforma opositores em aliados em potencial. Você não força uma verdade, você conduz uma conversa. E o mais importante, ao discordar com elegância, você mostra algo raro, que não precisa vencer para ter razão. Autoridade não é ser o mais alto, é ser o mais estável, o mais claro, o mais íntegro. E quando você domina a arte da discordância estratégica, sua presença começa a gerar um respeito que dura, mesmo depois do debate. E isso nos prepara para a técnica final, o poder duradouro. Uma técnica onde Maquiavel se encontra com a empatia e onde o verdadeiro respeito deixa de ser temor e se torna lealdade. Técnica 10. A fortaleza da boa vontade. Durante séculos, Maquiavel foi visto como o arquétipo do político frio, calculista, imoral. Mas poucos percebem sua lição mais sutil e poderosa. A melhor fortaleza é não ser odiado pelo povo. Essa é a 10ª técnica, a fortaleza da boa vontade. Maquiavel entendeu que a autoridade imposta pela força dura pouco, que o governante inteligente delega punições, mas preserva a imagem de justiça, que o líder verdadeiramente duradouro é aquele cuja presença inspira confiança e não apenas medo. E aqui vai o ponto-chave. Você pode aplicar isso à sua vida pessoal, à sua liderança emocional, à forma como as pessoas te percebem. A metáfora é simples e poderosa. A boa vontade é um castelo inexpugnável, porque ela é construída de dentro para fora, com atos, consistência e respeito mútuo. E diferente do castelo de pedra, não pode ser invadida, porque vive no coração dos outros. Veja como isso se traduz em ações. Ao liderar um grupo, seja firme nas decisões difíceis, mas seja justo. Delegue medidas impopulares com transparência, sem arrogância. O grupo respeita quem age com clareza, não quem tenta agradar a todos. Em relacionamentos, entregue valor antes de exigir reconhecimento. Construa resultados, cumpra promessas. Seja coerente. A confiança que nasce daí é sua verdadeira fortaleza. Essa técnica fecha o ciclo. Você começou erguendo uma muralha invisível. Depois aprendeu o silêncio, a decisão firme, a dignidade, o espelho emocional, a autenticidade,
a responsabilidade, a observação, o tempo e a discordância estratégica. Agora você entende que o poder mais sólido não é aquele que impõe distância, mas aquele que inspira respeito genuíno. Porque no fim das contas, o verdadeiro poder é ser respeitado por quem você é, não por medo, mas por presença. E quando você combina a autoridade com boa vontade, você não precisa mais gritar para ser ouvido. Você se torna o tipo de pessoa que, mesmo ausente, continua sendo considerada. E essa é a verdadeira fortaleza, aquela que ninguém pode derrubar. Agora, resta apenas um passo: encerrar essa jornada com uma pergunta que muda tudo. A jornada do autorresponsável. E se você decidisse hoje, sem justificativa, sem anúncio, simplesmente parar de permitir qualquer forma de desrespeito, não como uma promessa pública, mas como uma decisão silenciosa, intocável, sagrada, uma escolha que não precisa ser explicada, porque se sustenta sozinha, porque vem de dentro. Você aprendeu aqui 10 técnicas, 10 formas de reerguer o respeito como uma muralha invisível ao seu redor, 10 maneiras de se posicionar com presença, sem gritar, sem brigar, sem se anular. Mas agora vem o ponto crucial. Nada disso importa se não for vivido. Você pode reler, sublinhar, concordar com tudo, mas o mundo só vai te respeitar quando sentir que você se respeita primeiro. Então, olhe para a sua rotina. Pense nas pessoas ao seu redor, nas conversas que você evita, nos limites que deixou de impor, no silêncio que não fez, nas vezes que se explicou demais. E escolha uma técnica, só uma. Aplique hoje. Teste na prática. Veja o que acontece. Porque quando você muda o que tolera, muda o que atrai. Agora me diga, qual dessas técnicas você vai colocar em prática primeiro? Deixe nos comentários. Compartilhe sua escolha. Conte seus resultados. Inspire outros a fazerem o mesmo. Lembre-se, o respeito não se exige, se encarna. E quando você se torna inegociável por dentro, o mundo se adapta por fora. Se você está cansado de ser o bonzinho que todo mundo pisa, está na hora de rasgar essa máscara e assumir quem você é de verdade. Chega de ser o tapete de quem não te respeita. No vídeo ao lado, eu te mostro como parar de ser o cordeiro que vive para agradar e começar a ser o lobo que defende seu império. Clica no vídeo agora e pare de enterrar seu potencial.